Em sua carta sétima, Platão nos relata sua vida. Vindo de uma família aristocrata, bem educado e instruído, desde jovem ele acreditava que sua vocação era ser político. Os seus sonhos, porém, foram interrompidos quando o governo democrático ateniense caiu no verão de 404 a.C. De qualquer modo, Platão ainda tinha esperança e expectativa de que o novo governo filo-espartano iria consertar muitos dos problemas políticos que se encontravam no velho governo democrático. O problema é que ele não poderia estar mais errado. O governo dos filo-espartanos se demonstrou tirânico e pior do que o anterior. Os filos-espartanos oprimiam o povo e agiam de forma tirânica. Todavia, a esperança de Platão será renovada quando o próprio governo dos filos-espartanos cairá, renovando as esperanças dele em seguir a sua vocação política. A partir de então, uma nova democracia ateniense seria restabelecida. Um fenômeno que começa a acontecer paralelamente à história de Platão é o crescimento da filosofia. A filosofia pré-socrática, porém, entrará em decadência com seus problemas. A incapacidade de uma coesão e uma continuidade filosófica incomodava os pensadores do seu tempo. Paralelo a isso, a política vai entrar em grande discussão com o revivamento da democracia ateniense. As discussões políticas levarão ao surgimento dos sofistas, mestres da retórica na Grécia Antiga e, geralmente, políticos, que usavam do seu discurso e de sua boa retórica para manipular os cidadãos e subir ao poder. Com o erguimento e auge dos sofistas na Atenas antiga, Sócrates entrará em cena. Sócrates, como vimos, era um grande questionador e estudioso dos pré-socráticos, e ele vai justamente partir em uma busca de duvidar e questionar os políticos de sua época, assim como os sofistas, justamente depois de receber o chamado do oráculo de Delfos, que dizia que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. Em seus questionamentos, Sócrates levava os sofistas e os políticos à humilhação, demonstrando que eles não tinham o verdadeiro conhecimento, sempre disfarçados com uma boa retórica, mas sem um conteúdo real. A atividade questionadora de Sócrates incomodou bastante a casta política da época, levando-os a condenar democraticamente Sócrates à morte. Antes de morrer, porém, Sócrates deixou uma longa filosofia e um longo legado em Atenas. Ele ensinou e fez bastantes discípulos, que continuariam a questionar e estudar a filosofia em Atenas, dando continuidade ao legado socrático. Um de seus discípulos era justamente Platão. As esperanças de Platão na democracia ateniense morreram novamente com a morte de Sócrates, pois o regime democrático ateniense havia se demonstrado falho, tendo matado um dos homens mais sábios do seu tempo. A crítica à democracia seria justamente um dos temas recorrentes na obra de Platão, postulando-a depois como um dos piores tipos de governo. Com sofistas e políticos demagogos, homens guiados irracionalmente por uma tradição religiosa e literária, assim como a decadência dos valores gregos, Platão acreditava que Atenas precisava de uma reforma, o que fará com que ele comece uma nova empreitada. Ele percebeu que sua vocação não era mais ser político, mas ele tinha antes de tudo uma vocação intelectual. Ele deveria liderar um processo de reerguimento dos valores em Atenas, através tanto de suas obras quanto da fundação de uma escola filosófica chamada Academia, onde os filósofos e alunos estudavam e praticavam exercícios físicos, pois o próprio Platão acreditava que era fundamental cuidar tanto do corpo e da alma. Platão vai passar então a escrever obras intelectuais, fazendo sua filosofia, pensando justamente em divulgar a filosofia do seu mestre Sócrates e, simultaneamente a isso, reerguer os valores da Atenas. Ou seja, a obra filosófica de Platão tem justamente um intuito, principalmente ético e político, de reerguer a cidade de Atenas, de reerguer toda a Grécia. O objetivo de Platão, portanto, ao escrever as obras e fundar a academia, era justamente edificar as virtudes que faltavam no povo ateniense, suscitando a todos os homens a buscarem pelo bem e pela verdade, a fim de ressuscitar os valores éticos na cidade. Inclusive, segundo o próprio Franco Trabatoni, que é um dos grandes estudiosos da obra de Platão, a filosofia platônica foi erguida e sistematizada totalmente com um viés ético, de justamente suscitar a virtude ética naqueles que estudassem a ela. É claro que, para justificar esses valores éticos, Platão vai ter que desenvolver todo um longo estudo ontológico e metafísico, como a gente vai ver, por exemplo, posteriormente na Teoria das Ideias, o que vai levar a sua filosofia para além de um caráter ético. Mas isso não muda o fato de que a intenção inicial de toda a filosofia platônica fosse um objetivo ético, de justamente reerguer e suscitar a virtude nos homens. O próprio Franco Trabatoni vai dizer que a metafísica platônica não é propriamente sistematizada, como a gente vai ver em Aristóteles, pois ela é sempre instrumentalizada para entender a ética e a prática, o dia a dia. Com isso, Platão queria dizer que o estudo teórico da filosofia era fundamental para os homens atenienses entenderem e justamente praticarem a virtude.
Platão herdará a noção de felicidade de Sócrates, que postulava que a felicidade é a finalidade última do homem. Para Platão, assim como para Sócrates, todos os homens desejam, por natureza, serem felizes. Mesmo o homem que dissesse que não quer ser feliz, ou seja, que ele quer ser infeliz, ele, de certo modo, busca na própria infelicidade sua própria felicidade. Além disso, Platão vai entender, assim como Sócrates, que a virtude e o conhecimento são análogos. Não é possível ter virtude sem conhecer, o que explicita novamente o papel fundamental de que a filosofia tinha para ele. Estudar e refletir a filosofia seria fundamental para que os homens gregos vivessem uma vida de virtude, pois para Platão não era possível ter uma virtude sem conhecer o bem, sem conhecer a verdade. A virtude, portanto, para Platão, vai ser definida como tudo aquilo que leva o homem em direção ao bem, à felicidade e à realização da causa última dele. O vício, pelo contrário, segundo Platão, é aquilo que afasta o homem do bem, aquilo que afasta o homem da felicidade. Uma analogia que o Franco Trabatoni vai usar no seu livro Platão é que a relação que Platão descreve entre virtude e conhecimento, que vai ser dada justamente por Sócrates, é de que a gente pode imaginar isso como um artesão. O bom artesão é aquele que detém o conhecimento técnico para fabricar seu artesanato. O mau artesão, pelo contrário, é aquele que é ignorante e que não dispõe do conhecimento e não consegue fabricar seu artesanato. Do mesmo modo, o homem virtuoso para Platão e Sócrates é aquele que possui o conhecimento do bem e que, portanto, o pratica. O homem vicioso é justamente aquele que é ignorante quanto ao bem. Daí a importância de se conhecer e estudar a filosofia para Platão e para Sócrates. Elas são justamente o princípio de toda a virtude humana, o que vai fazer parte do projeto de Platão em edificar e espalhar o conhecimento para os homens, tanto através da sua escola filosófica da academia e das suas obras filosóficas. Se para Platão não pode haver virtude sem o conhecimento passa a ser fundamental para que os homens vivam segundo o bem, o que explica totalmente a empreitada de Platão e Sócrates para estudar e espalhar a filosofia na Grécia Antiga. Toda a base da filosofia platônica e socrática, que nesses aspectos andam juntas, baseiam-se principalmente num grande postulado, o postulado de que existe um bem e uma felicidade universal, isto é, que existam universais, uma grande discussão na filosofia e que em seu próprio tempo Platão encontrará grandes objetores, aqueles que diziam que a felicidade é relativa, os sofistas. Além disso, Platão vai encontrar encrenca com outras pessoas, como os tradicionalistas e religiosos do seu tempo, que eram grandes objetores de Platão, porque eles acreditavam que os valores morais não podem ser assunto de filosofia, já que esses mesmos valores eram concedidos pela religião e pela tradição literária de seu tempo. A esses objetores, isto é, os tradicionalistas e os sofistas, Platão dedicará uma parte de sua filosofia e de sua obra para respondê-los e objetá-los, como veremos nos próximos capítulos. Bom, se tiverem gostado, então, por favor, se inscrevam no canal, deixem um like. Esse vídeo é apenas o começo de uma série de outros vídeos que pretendo fazer, explicando e elucidando alguns conceitos da filosofia platônica, usando principalmente como base o livro do Franco Trabatoni, o livro Platão, que é justamente um livro onde ele vai dar uma visão geral dessa filosofia platônica. Então, muito obrigado e até mais.